galera, aqui tá começando mais um vídeo do canal. Hoje uma série que eu tô iniciando pra galera que tá começando no ramo aí de tecnologia, galera mais iniciante. Então eu vou estar compartilhando algumas coisas aqui bem interessantes pra você que tá querendo ir pra essa tão linda e inspiradora profissão. E hoje a gente tá começando com um episódio desvendando um pouco ali sobre front e back-end. O que que é, o que que são essas palavras. Eu lembro quando eu comecei a faculdade, isso fica meio sombrio, né? Quando a gente começa a estudar. Então, a ideia aqui hoje é a gente tentar abordar um pouquinho mais e entender o que são de fato essas tecnologias, beleza? Então eu tô compartilhando a tela com vocês aí no meu computador e eu vou tentar dar uma ilustrada para ver se facilita essa compreensão, porque pode ser que num primeiro momento esteja bem abstrato, principalmente do nível que você está começando, mas eu acho que desenhando vai ficar um pouco mais claro e conforme você for evoluindo nos estudos de linguagem de programação, você vai começar a entender aonde esse quebra-cabeça vai se encaixando. O front-end e o back-end, eles juntos vão ter ali o que a gente chama de aplicação, tá? É uma aplicação. Na sua maior parte das vezes, a gente tem juntos back-end e front-end formando uma aplicação. Essa aplicação pode ser uma aplicação web, e eu vou utilizar aqui também o exemplo de uma aplicação, por exemplo, dispositivo móvel, né? Um aplicativo que vai ter as suas nuances, suas diferenças, mas a termos de ilustrar, acabam funcionando de forma bacana, tá? Então, o que é o front-end? Vamos falar primeiro o que é o front-end? O front-end é aquela parte visual da nossa aplicação. Então, cara, imagina aí, deixa eu colocar aqui, ó, FE, de front-end, tá? Imagina que você abre o YouTube, como você tá vendo aqui agora. Então, toda essa parte visual que você tá vendo, a barra aqui de vídeos, comentários, parte de like, etc., é a parte de front-end, né? Então o front-end ele vai trabalhar muito perto ali, por exemplo, tá? Com a galera de UX, tá? O UX Design e o UX Write. Então basicamente o front-end trabalha muito com esses dois camaradas. E o que são esses dois carinhas aqui? Deixa eu deixar ele sublinhado pra gente lembrar desses queridos. O que são esses caras aqui? Basicamente são os caras que pensam na parte de experiência do usuário, tá? Tanto navegação, no caso do design, quanto na escrita, na parte do write. Uma outra característica também ali do front-end, que a gente trabalha muito com a galera de marketing. Então, vou botar aqui, MKT. A galera de marketing sempre tá ali com a gente também. Eu tô falando com a gente porque eu sou front-end, né? Então a gente precisa entender ali quais são as necessidades de marketing de negócio. Qual é a característica principal aqui do front-end? Como eu disse, é a parte visual. Então a gente vai ver ali basicamente a parte interativa do usuário. É o que o front-end lida, tá? Então, como eu disse, toda essa parte que você consegue ver. Por sua vez, né? A gente tem ali o back-end. Cara, o que é esse back-end? É a parte, nada mais, nada menos, é a parte que lida propriamente com o tratamento dos dados. E aí que começa a morar um pouquinho de dificuldade, né? A principal característica que a gente vai ter ali do back-end, disponibilizar e tratar dados. Então veja, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está vendo aqui toda essa série visual no front-end, não é o próprio front-end que gera, que por sua vez o front-end roda do lado do cliente. O que seria isso? Do navegador, basicamente. Vamos entender assim nesse primeiro momento. Então, quando você vê aí comentário, a quantidade de curtida, quantidade de comentários, os perfis aqui que comentaram nesse vídeo ou em outros vídeos, né? Esses dados não são gerados pelo front-end. Alguém entrega isso pro front-end. Quem é que faz esse papel? O back-end. E aí a gente vai ter o que a gente chama, você vai ouvir muito falar sobre isso aqui, né? Que são as APIs ou serviços. Basicamente a mesma coisa. Quando a gente fala de API serviço, é algo, o serviço fica até mais fácil, né? Quando a gente imagina pedir um serviço de um restaurante, por exemplo, a gente pede algo, para onde a gente pediu, né? Para onde a gente fez esse pedido, ele retorna alguma coisa. Então vamos imaginar um restaurante, uma pizzaria. Eu vou lá, ligo, putz, quero uma pizza de mussarela com frango catupiry. Deu fome, né, agora, mas fiz meu pedido. O que vai chegar para mim? Se tudo der certo, uma pizza de frango catupiry e mussarela. Então, basicamente é isso. E aí, quem é que faz essa solicitação para que eu consiga exibir os dados? É justamente o nosso amigo front-end. É ele que é responsável por fazer a solicitação dos serviços. Vou botar as duas setinhas, acho que vai ficar até melhor. Quando eu solicito, então eu solicitei aqui como azul, ele vai me retornar aqui os dados positivos verdes. Ou, de repente,
ele pode me retornar aqui alguma coisa que eu não espero. Vou botar aqui o rosa representando o vermelho. Como, por exemplo, exemplo da pizza, né? Ó, a gente tá sem esse sabor aqui. Esse sabor aqui a gente não faz, por exemplo, né? Então, dependendo do tipo de requisição, a gente vai ter essa resposta. Uma coisa que é importante é, bom, da onde saem esses dados? Né? Esses dados saem de algum lugar. E da onde que sai? Banco de dados. Então, o back-end ele é responsável por ir lá no banco de dados, pegar esses dados, tratar eles e voltar para o front-end em cima do que eu quiser. Então, um exemplo. Imagina que no YouTube, você vai lá, quando carrega a página, você vê todos os comentários listados. Inclusive, deixa um comentário nesse vídeo se você está gostando. Quando você já entra, automaticamente já tem o que a gente chama de requisição e ele retorna esses dados desses comentários. Se a gente olhar para o banco de dados por si só, vai ter uma centena de dados ali, de vários vídeos. Então, o que o back-end faz? Ele pega todos os comentários, vê quais são os comentários referentes a esse vídeo que você está assistindo, faz uma espécie de filtro e devolve para o front-end. Ó, aqui estão os dados que você precisa exibir para esse tipo de vídeo. Eu posso também não só consumir, né, algum tipo de dado no front-end, como eu posso enviar também algum tipo de dado para o meu back-end. Então imagina que tem um botão aí de like. Tá vendo o botão de like aqui embaixo? Clica aí. Clica aí que vai acontecer uma magia, né? Primeiro que a magia é que você vai me ajudar. Você vai ajudar a engajar esse vídeo. Mas quando você clica nesse botão de like, eu que estou assistindo aqui, quero deixar meu registro no banco de dados, que eu gostei desse vídeo. Então o que ele faz? Quando você clica aí, ele faz uma solicitação para o back-end, tá? Espero que esteja claro, né? essa rabiscada aqui. Ele manda para o back-end. O back-end, por sua vez, vai pegar lá o seu like. Ele vai pegar aqui o seu like, ó, vai jogar lá para o banco de dados referente a esse vídeo que você está assistindo. E aí, por sua vez, quando eu entro novamente na aplicação do YouTube, nesse mesmo vídeo, ele vai estar lá mostrando um contador de likes, por exemplo. Ah, esse vídeo aqui teve 4.000 likes, 5.000 likes, 10 likes, 0 likes, tá? Então, basicamente, funciona isso aí. Então, resumo, front-end é aquela parte visual interativa, vai lidar muito mais com a parte do usuário, tratando dados mais a nível ali de usuário, a exibição desses dados. Já o back-end é toda a parte de tratativa desses dados para ser exibidos no front-end. E aí ele é responsável ali por dar essas informações. Para finalizar, quais são as linguagens mais utilizadas no front-end? A gente vai ter ali as linguagens de marcação, HTML, CSS e de programação JavaScript. No back-end a gente vai ter ali algumas linguagens como Java, C Sharp, C, Ruby e afins. E por sua vez a gente vai ter uma série de frameworks e bibliotecas no front-end. React, Vue.js, Angular. No back-end a gente vai ter ali o Quarkus, Spring, .NET, tá? Então são frameworks barra bibliotecas para essas linguagens. Guilherme, beleza. Agora o que eu escolho? Back-end ou front-end? Aí eu vou te dar um conselho. Na verdade é um conselho, né? Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Basicamente, a melhor maneira de você escolher é primeiro você fazer um estágio. Você vai fazer um estágio na área de programação, vai ter uma oportunidade ali de entender melhor naquele momento se você está gostando de back-end ou de front, ou se for uma equipe multidisciplinar, você pode aprender até outras coisas que extrapolem o front e o back, como por exemplo DevOps, e vai ver, cara, gosto disso, isso faz sentido, gostei de ter essa rotina de trabalho, e aí você vai poder escolher. Bom, espero muito que você tenha gostado, espero que tenha ficado claro também, né? A primeira aula que eu tô dando aqui no canal, o primeiro vídeo. Então, deixa aqui nos comentários sugestões se você gostou, se ficou claro, se ficou... Segue a gente lá no Instagram também, o tal do DevGui, e no TikTok também, o tal do DevGui. Beleza? Até a próxima. Fui!